amores! Vamos começar a nossa aula de língua portuguesa de hoje? É isso mesmo. Então, quando a gente inicia qualquer uma aula, a gente precisa ter em mão sempre alguns materiais. Então, vamos pegar o nosso caderno, nosso lápis ou nossa caneta para fazer aquelas anotações. Então, se liga, porque o tema de hoje é um tema muito importante e que requer muita atenção. E é um tema que vocês também vão gostar bastante, porque vocês estão, sempre ligados nele. Vamos saber qual é o tema de hoje? Bom, é esse aqui, condição de produção e circulação do texto com ênfase nos meios digitais. É isso mesmo, amores. Nós vamos saber hoje um pouquinho sobre as redes sociais, sobre esse mundo digital que nós temos e que muitas vezes a gente nem para perceber ou não paramos para perguntarmos como é que ele é feito, de onde ele veio, para que serve realmente. E a questão da escrita, como é essa elaboração? Qual foi o foco pensado para essas mídias digitais? Será que você já parou para pensar nisso? Ou você só parou para pensar em aproveitar ao máximo? Vamos ver como é que funciona cada uma. Mas antes, nós temos o objetivo, que no caso são dois hoje. Então, nós temos o primeiro, que é compreender a relação entre linguagem e tecnologia no contexto da sociedade da informação. E também apropriar-se do conceito gêneros digitais, reconhecendo a funcionalidade dos gêneros chat, e-mail, blog, rede social e fórum de discussão, tá? Então, nós temos todos esses objetivos aí, no caso 2, e o foco principal é descobrir como é que é reproduzido esses textos ou essa comunicação que nós temos através das mídias digitais, que envolve rede social, entre outros. Vamos saber um pouquinho mais? Tá curioso? Então vamos lá, amores! Bom, gêneros digitais, é essa a classificação, tá? Então, quando a gente pensa em e-mail, em blog, em tudo que for relacionado ao mundo digital, isso tem um tema chamado de gênero digital ou gêneros digitais, porque a gente não tem só um, a gente tem vários. Vivemos num mundo em que a tecnologia está presente. Então, hoje, praticamente é impossível você não estar com algum meio digital para comunicar com pessoas que não estão próximas. Então, quando a gente tem um distanciamento aí, a gente recorre sempre ao quê? Aos meios digitais. Diferente de antigamente, que usava-se um meio chamado de carta, que os nossos pais, os nossos avós, enfim, eles usavam isso aí para a comunicação. E a gente sabe que era tudo muito mais lento. Para chegar uma carta até a pessoa, seria um tempo bem longo. Já com os meios digitais, não, nós temos a rapidez. Vamos saber mais um pouquinho sobre esse mundo digital que nós usamos todos os dias. Bom, temos aqui a perguntinha. Quem são eles, esses gêneros digitais, e para que eles servem? Então, eu já dei uma analisada e já passei para vocês algumas coisas logo no início. Gente, quem são eles? Chat. Algumas pessoas usam ou usam até todos os dias. O e-mail, muito utilizado também. As redes sociais, e quando eu falo de redes sociais, a gente tem um monte, tá? Temos o WhatsApp, temos o Facebook, temos o Twitter e muitas outras redes, ou melhor, muitos outros canais que chamamos de rede social. E para que ele serve, gente? Para comunicação. Então, se a gente fala com alguém, a gente precisa de um meio. Se esse alguém não está próximo, então fica meio que impossível a gente comunicar falando pessoalmente, no cara a cara, como diz o ditado popular. Então, a gente usa o quê? As mídias ou as redes sociais exatamente para ter esse contato. Então, elas servem exatamente para ter essa comunicação entre você e a pessoa que talvez não esteja tão próxima ou que quer aquele determinado material, se for um caso de uma empresa, por exemplo, quer aquele determinado material com uma certa rapidez. E aí a gente tem esses meios exatamente para nos ajudar nesse contato mais rápido, tá? Bom,
serventia já foi dita e quem são eles também já foi exposto. E claro que isso aí a gente reconhece, porque a gente tem aí, ó, sempre uma comunicação. Agora vamos saber mais um pouquinho de cada um deles. Bom, o computador, claro, e a internet é o nosso aliado para que tudo isso aconteça. Então, nele nós temos de quem? O chat. Então, são gêneros que são novos, tá? Dentro da nossa BNCC. Então, nós temos aí os gêneros digitais como um tema novo. Porém, não é tão novo assim porque a gente já tem contato com esse material há muito, mas muito tempo. Então, nós temos o chat e temos também o e-mail. Então, as pessoas requerem também esse material para a comunicação. Temos o blog, também muito utilizado, principalmente nos dias atuais. Rede social, a gente nem fala, né, gente? A gente tem esse contato aí todos os dias. E o fórum de discussão, que é algo mais para empresas ou algo mais no contexto das pessoas adultas, tá? É mais ligado ao pessoal, ao público adulto. Porém, é sempre bom a gente saber de tudo isso para, claro, a gente saber também como é que funciona e a gente começar já a escrever, a saber as estruturas, como é que cada um funciona, para que a gente também consiga já começar a dar o passo a passo de produção de texto. Correto? Bom, o tema a gente já está ligadinho, a gente já vê todos os dias, mas é sempre bom a gente buscar mais um pouquinho. Então, continua ligadinho. Vê só, continuando o nosso assunto sobre o nosso tema da aula de hoje, nós temos as características, aquelas que são mais fortes, mais marcantes. Então, nós temos aí dentro disso a alta interatividade, tá? Entre as pessoas que participam da conversa. E na maioria dessas conversas, elas acontecem em tempo real. E também, gente, ela pode acontecer de forma híbrida, nesses textos aí digitais. E o que seria essa forma híbrida? Gente, é quando você utiliza tanto sons, quanto você utiliza imagem, ou você utiliza as palavras ou o próprio áudio. Às vezes a gente usa muito isso aí, principalmente no WhatsApp, que nós estamos usando com mais, vamos dizer, com a rotina ainda mais elevada, e a gente está colocando isso aí em prática todos os dias, a gente tem aí uma habilidade a mais nessa ferramenta, então é comum a gente simplificar a digitação pelos áudios. Então é uma forma híbrida também de nós termos o texto digital. Nós temos também outro ponto, principalmente dentro das redes sociais, que são os usos de figurinhas, de memes, tá? Todo esse material também ajuda para que a nossa mensagem, para que o nosso texto não fique só na forma escrita. Então, a forma híbrida é exatamente esse diferencial, esse variar de linguagem e que, ao final, teu texto será sempre, claro, dentro do assunto que você estiver falando, ele vai ser sempre compreendido. Então, essa variação é que dá esse jogo, tá? E esse jogo bom de conversa dentro das redes sociais e que a gente aproveita bastante. Bom, agora, quando a gente precisa ilustrar, então, as características aí dos gêneros digitais, tá? Então, nós temos aí a comunicação como foco, então nós temos sempre o cuidado de escrever ou de colocar uma mensagem que seja focada em algo que nós temos e para melhor ilustrar algumas dessas características dos gêneros digitais, nada melhor do que apresentá-los. Então, vamos saber um pouquinho sobre cada um deles para a gente começar a aprofundarmos melhor. Se você ainda não teve contato com o que nós vamos ver agora, ótimo, pontua, pega teu caderno, começa a fazer as tuas anotações. Porque falando, a gente consegue saber, tá falando sobre isso, mas como é que funciona? Como é a página, por exemplo, na internet? Como é que ele funciona? Quais são os passos? Como preencher? Como é que ele vem para você e como é que você consegue colocar no dia a dia? Então, são coisas simples. Porém, para você que está começando agora a produção, precisa ficar ligadinho nesses pontos. É como a gente escrever uma carta. Então, para escrever uma carta, a gente precisa saber o quê?
sempre alguns pontos, alguns direcionamentos para a gente escrever uma carta da forma certa. E quando a gente vai escrever algo na rede social, isso também não é diferente. A gente precisa saber a estrutura de como elaborar cada ponto. Então, vamos saber um pouco mais? Bom, começando por ele, chamado de chat. Então, como o próprio nome já diz, chat quer dizer conversa, ou o conhecido bate-papo. E a estrutura dele? Ó, são produções escritas no formato de diálogo. Então, nós temos aí a imagem do lado para vocês acompanharem. Então, nós temos sempre esse contato com a conversa, tá? São simultâneas, gente. Por quê? Porque quando você digita, a outra pessoa automaticamente já digita e aquele papo continua como se você estivesse conversando de forma oral. Então, é algo muito interessante que a mídia ela coloca para você e deixa com que você acredite até ou se envolva até certo ponto que você acha que a pessoa está ali na sua frente. Então, ele dá também essa segurança quando você está conversando. Você termina de falar, a outra pessoa simultaneamente já dá a resposta. Então, isso é perfeito, maravilhoso nos dias que nós estamos principalmente. O outro ponto, gente, ó, são produções textuais geralmente curtas. Então, se você for escrever textão, dá aquela preguiça. Então, são coisas curtas, são frases. Por isso que existem tantas figurinhas, tá? Porque a gente simplifica muita coisa e isso dá também uma leveza no teu diálogo, faz uma graça, deixa você ainda mais com vontade de teclar. Então, a brincadeira do chat é essa, é deixar você em contato com a pessoa, é produzir textos e dar aquela resposta simultaneamente, para não dar aquela ideia que você está falando sozinho, tá? Então, chat, conversa. O tema já disse, é a conversa, então há uma interação e essa interação é simultânea. Então, vê a estrutura aí do lado. Quem nunca entrou no chat, então vai observar, você aí de casa, você pode pegar o seu computador, pode pegar o seu telefone e entrar em um chat e ver esse passo a passo e sentir realmente na realidade como é que funciona, tá bom? Bom, o chat está aí, mas existe outro. Vamos saber qual é o outro? Nós temos o e-mail, tá? Chamado também de mensagem eletrônica. Gente, o e-mail é ótimo, tá? Ele tem uma comunicação aí rápida, porém, ele tem um caráter assíncrono. E o que seria esse assíncrono? Gente, você envia um e-mail, mas não necessariamente a pessoa que vai responder, ela está ali esperando. Só quando há um acordo em que diz, mande agora que eu estou esperando. Mas o e-mail ela não tem esse jogo de estar simultaneamente com a pessoa. Enviou, em algum momento aquela pessoa vai visualizar, tá? E também nós temos o uso de algumas características para o e-mail. Então, nós temos o uso do arroba, que em inglês a gente chama de @, tá? E também temos aqui no Brasil alguns e-mails com o final BR, tá? Que é exatamente para identificar o código aqui do Brasil, que é a sigla BR. Então, dentro aí do e-mail, a gente pode ter um monte de pontos para elaboração deste. Então, fica ligadinho porque o e-mail é algo que a gente precisa estar bem atento. Vê só, ele assemelha-se ao gênero carta e também ao gênero bilhete, porém não é igual, tá? Ela apresenta uma linguagem não monitorada, ou seja, deixa livre, não tem ninguém ali lhe monitorando ou tentando fazer com que você escreva desta forma ou da outra. E também ele pode ser elaborado, bem elaborado, ou não, vai depender para quem você manda. Também é muito popular, então o e-mail é algo muito, mas muito visto no mundo. E ele apresenta algumas características como endereço do remetente, ou seja, para quem você vai enviar, a data, hora de envio, então tudo isso fica lá no teu e-mail, além do endereço do destinatário, que é para quem você está enviando. Também no e-mail acontece aí a partezinha onde tem o assunto, então quando você vai mandar um e-mail, você precisa colocar lá no assunto sobre o que você está falando. Além também de anexo, o que seria isso, gente? A gente pode enviar imagem, a gente pode enviar um vídeo, a gente pode enviar música,
tá? A gente pode enviar um arquivo, seja em formato de Word, de PowerPoint. Então, todos esses tipos aí de dados a gente pode enviar através do anexo. E, por fim, nós temos o corpo da mensagem, que aí é o local onde você vai falar diretamente com a pessoa sobre o que está enviando, enfim, você vai dar a informação seguinte. Então, já pararam para analisar que a gente tem algumas características que quando você abrir sua página de e-mail também aí em casa, você verá como é que funciona e sentirá aí todos os passos e pode ver direitinho. Agora, dá uma olhada porque eu separei exatamente esse exemplo. Então, observa que isso aqui é uma página, tá? Uma página aí do Yahoo, página de e-mail. Então, vê que a gente tem todos os pontos, ó, para, que é a pessoa que você vai colocar o endereço eletrônico. Temos também aí, ó, a questão de quem você pode enviar para uma, para duas pessoas. A gente tem o destinatário principal, a gente tem o segundo. Também nós temos a questão do assunto, anexar arquivos, enfim, a gente tem toda essa estrutura. Essa seria do e-mail. Agora, a gente falou de e-mail, temos também o blog, tá? O blog ele se origina aí da palavra web e log. Então são duas palavrinhas que na verdade é o weblog, mas ficou popularizada só pela abreviação blog, que é um tipo também de rede social em que você pode expor alguns pensamentos ou alguns temas que você acha pertinente a ser compartilhado. Então, nós temos aí, ó, o blog, tá? Ele é diferente do diário, ele não é produzido numa folha de papel, ou seja, é também eletrônico, mas também ele é um meio em que você pode deixar a pessoa participar de algo que você tem a dizer ou a defender, tá? Bom, também na organização, ele segue uma ordem cronológica de eventos, então tem uma sequência lógica aí, datados, tem datas, tá? E tudo isso, gente, a gente pode colocar aí de uma forma, pode ser numa linguagem informal, vai depender do público, e também a interação é assíncrona, da mesma forma do e-mail. Não necessariamente quem postou vai estar aí pedindo ou querendo que as pessoas estejam online automaticamente. Não, à medida que ela posta, vai chegando visualizações, pessoas vão entrando na página para ter esse contato, tá? Bom, colocando aí esse ponto, nós temos aqui um exemplo exatamente de blog, então eu trouxe para vocês. Então fica lá essa página e quando você quiser, você vai ter acesso procurando na internet e fazendo sua busca na internet. Então nós temos vários exemplos de blog e até na nossa cidade nós temos também um muito conhecido. Então é bom a gente sempre procurar saber as estruturas, tá? Agora, falando de blog, nós temos as redes sociais. E aí a gente tem um monte, gente. Essa interação aí é em tempo real. Sempre tem alguém aí online ou terá alguém online, na maioria delas. E aí as mais acessadas, o Facebook, o YouTube, o WhatsApp, Instagram, Facebook Messenger, porque nós temos dois, o LinkedIn, o Pinterest, o Twitter, TikTok, Snapchat, enfim. Nós temos muitos e muitos são utilizados, então nós temos uma variedade e essa rede aí, gente, é uma rede, como o mesmo nome diz, que conecta as pessoas na hora. Você está do outro lado e a pessoa consegue comunicar e aí a gente vai entender um pouquinho melhor. Dá uma olhadinha, porque dentro dessa estrutura você pode ter a forma verbal e não verbal. E o texto formal e informal. E o que seria verbal, gente? Quando existe aí palavras. E o não verbal? Quando existe aí apenas a informação através de uma imagem, através de uma música, tá? Então seria a forma não verbal. Agora, pode ter também o quê? Abreviaturas. Os conhecidos aí emotions, temos também os textos que não são longos, porque aí não desperta a tua atenção quando alguém escreve muito ou textos longos, então isso aí é uma dica. Além também, gente, de algo muito utilizado que são os memes, tá? E aí do lado a gente tem a imagem de um meme, lógico, e ele diz, mas você só anda de cara fechada na rua. E aí ele responde, tô na rua, não na Disney.
Então, nós temos aí essa brincadeira com esses memes também, ó, muito, mas muito utilizada no nosso cotidiano. Bom, agora, fórum de discussão é algo mais científico, tá? É algo mais ligado principalmente ao público adulto, porque requer algo que seja opinativo. Também essa interação, gente, é assíncrona, ou seja, é colocado o conteúdo na página e as pessoas vão acessando aos poucos, tá? Não tem uma ligação direta, não tem algo que seja simultâneo ou que precisa estar diretamente ligado ou conectado naquela mesma hora. Tem sempre uma organização aí com perguntas, então o tema é colocado, tem sempre perguntas, respostas acerca do assunto. Então é algo mais o público adulto. Claro que como nós estamos aqui agora no 6º ano, a gente já precisa ter esse contato direto com essas partezinhas que já nos fortalece para os anos seguintes, certo? Bom, estão todas aí, cada uma com a sua partezinha. E aí eu trouxe um exemplo dela aí para vocês analisarem. Então nós temos, é um tipo de conversa, tá? Em que alguém coloca o tema lá exposto e as outras pessoas começam a interagir acerca do tema que está sendo proposto. Certo, gente? Bom, agora, quando chega essa hora, é a hora que a gente para um pouquinho para analisar. É o refletir. E o tema de hoje é exatamente para a gente refletir nessas estruturas. Como é que eu elaboro cada conversa, cada texto? Porque tudo que a gente escreve é chamado de texto. Se existe palavra, se existe uma linguagem, então a gente tem ali um texto. Então, é bom a gente ficar ligadinho, porque nessa imagem que vocês verão, a partir de agora, vocês vão ter que analisar se ali a linguagem seria apropriada ou não. A gente precisa ter muito cuidado, gente, com a linguagem formal e a linguagem informal. Nem sempre dá para você falar na informalidade. Então, por isso que a gente precisa ter um domínio maior da conhecida norma culta, ou seja, das palavrinhas. E esquecer um pouquinho também o conhecido internetês. Então, vê só. Gente, nós temos a imagem aí, vamos analisar. Porque a letra A, ela pergunta assim, quem faz uso da linguagem mais formal e da informal? Então, se a gente observa, nós temos, achamos que você passa tempo demais batendo papo na internet. Isso aí é que os pais falam pro filho. E ele responde, dá uma olhada na estrutura, não é verdade. Dá uma olhada como é que está escrito esse não é verdade. Então, a gente tem aí, gente, estrutura chamada, principalmente a que ele fala, tá? A que o garoto responde, chamado também de internetês, que é aquela linguagem da internet em que há abreviações de palavras ou que há variações na escrita. É bom a gente ficar ligadinho nesse ponto. E aí eu pergunto, seria correto falar desse jeito e escrever desse jeito? Então, quem é que faz uso dessa linguagem? Então, a linguagem formal ficou mais para os pais nesse caso aí. E a informal, mais para o garoto que está respondendo aos pais. Então, usando aí uma linguagem chamada de internetês, a gente não pode esquecer. Essa linguagem, ela não pode ficar como hábito. Uma vez ou outra, ótimo, ajuda. Mas nem sempre ela pode ser colocada no nosso dia a dia, porque a gente acaba se acostumando com essa forma de escrita. E a outra é aí para vocês. Na sua opinião, fazer uso da linguagem informal pode trazer alguma consequência? Qual seria essa consequência? Então, para você aí de casa refletir, se falar só na informalidade, isso vai lhe prejudicar. E se sim, qual seria esse meio prejudicial para você? Certinho? Bom, agora a reflexão, né, amores? Educar não é cortar asas, e sim orientar o voo. É essa mensagem que eu deixo para vocês. E finalizando a aula de hoje. Gente, façam uso de tudo que é colocado para vocês. Façam uso de todo esse material, porque a gente trabalha sempre pensando em você. Então, cada conteúdo é feito com muito amor para você aí de casa, para que você tenha ainda mais conteúdo e que esse conhecimento seja ainda mais acrescentado. Porque o nosso foco maior é você. Saiba disso. Então, crie asas e voe.
Grande abraço e até a próxima aula. Tchau, tchau!